no Salmo de número 23. Nós daremos sequência na nossa série de mensagens no Salmo 23, que tem como título: O Senhor é o meu pastor. E o tema proposto para nós nessa noite é consolo. E o Salmo 23 nos diz assim: O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes, leva-me para junto das águas de descanso, refrigera minha alma, guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo, o teu bordão e o teu cajado me consolam. Preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários, unge minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Amém. Luana, dá só uma olhadinha para ver se o controle, o pendrive, está conectado no computador. Isso, coloca ele aí para mim. Esperar reconhecer. Você já teve alguma coisa na sua infância que você tinha aquilo como algo de segurança para você? Por exemplo, eu me lembro que a minha irmã, ela tinha um cobertor. E para ela dormir, ela só conseguia dormir se ela ficasse puxando o pelo desse cobertor. Se ela não ficasse puxando o pelo desse cobertor, sua mãe não dormia, viu, Júlia? Eu também tinha o meu cobertor de segurança. Me lembro que morava no Mato Grosso, com meus 10 anos de idade. Cadê uma criança com 10 anos de idade aqui? Tem? Tem. O Paulo está com quanto? O Paulo? 9. Olha, quase da idade ali do Paulo. Eu tinha o meu cobertor de segurança, que eu tinha um medo de fantasma danado. Então eu só conseguia dormir se eu dormisse com a cabeça coberta. Então podia estar o calor que fosse, lá no Mato Grosso, 38 graus à noite, e eu com cobertor na rede, cabeça coberta, com coisa que aquilo ia me proteger dos fantasmas. Enfim, meus irmãos, todos nós temos o nosso cobertor de segurança. Para uns pode ser uma chupeta, algumas outras pessoas foi um travesseirinho, a fralda no nariz para ficar cheirando ali para dormir, o dedo na boca, um super-herói, um ursinho de pelúcia, né? A Laís e a Bianca tem uns emojis lá, né? Vai ficar gravado, hein? Depois vocês consultam lá. Então, enfim, todos nós temos o nosso cobertor de segurança. E onde estava o cobertor de segurança aí de Davi? O cobertor de segurança de Davi era o próprio Deus. Ele diz: o teu bordão e o teu cajado me consolam. Deus era o cobertor de segurança de Davi. Todos nós temos o nosso cobertor de segurança, que volta e meia nós voltamos para ele em busca de consolo e em busca de proteção para as nossas vidas. Só que nós crescemos. E já aquele cobertor, ou aquela chupeta, ou aquela fralda, ou aquele dedo na boca, não vai suprir mais as nossas necessidades. Mas nós vamos continuar precisando de consolo. E aí, existem pessoas que transferem o travesseirinho, transferem a fralda, transferem o cobertor para um filho. O seu porto seguro é o filho. Ou transfere o seu porto seguro, a sua sensação de segurança para o cônjuge. O seu cônjuge é o seu porto seguro. Outros transferem o seu porto seguro para a sua conta bancária.
outros ainda transferem o seu porto seguro para o consumo. Precisa gastar. Fiquei sabendo do caso de uma pessoa que nessa pandemia, quando fechou todas as coisas, só estavam algumas coisas essenciais aí, ela teve abstinência, porque ela queria gastar. As lojas estavam fechadas. O seu porto seguro é comprar alguma coisa, se ela vai usar ou não, não importa. Mas o seu porto seguro é o consumo. Então dá para perceber que todos nós, de uma forma ou de outra, nós precisamos de proteção e de consolo. E o texto para nós então meditarmos nessa noite, ou a parte B do versículo para nós meditarmos nessa noite, do versículo 4 do Salmo 23 é: o teu bordão e o teu cajado me consolam. Veja, aquilo que Davi jamais se desgrudava era do pastor. Ele via que o pastor com aquele bordão na mão, com aquele cajado na mão, era isso que o consolava. Bordão e cajado. Bem, meus irmãos, muito já se foi dito sobre o bordão e o cajado do pastor. Felipe Keller, que é o autor que nós temos usado nessa série, argumenta o seguinte, que o bordão e o cajado, primeiro, eram instrumentos de autoridade e defesa. Segundo, servia também para examinar, contar e disciplinar as ovelhas. O bordão ou o cajado, ele também servia para um contato mais íntimo da ovelha para com o seu pastor. Mas também, a Kelly vai fazer a sua interpretação e vai dizer o seguinte: o bordão simboliza a palavra de Deus, e o cajado, ele simboliza o Espírito Santo. O bordão é a palavra de Deus, e o cajado, ele simboliza o Espírito Santo. E eu creio, meus irmãos, que essa é uma interpretação plausível, pois o contato que Deus mantém com o seu povo se dá através da palavra e se dá através do Espírito. É o Espírito Santo que faz nós compreendermos a palavra. É o Espírito Santo que quebranta os nossos corações. Então nós podemos afirmar que consolo e proteção, cuidado e disciplina, comunhão e direção a cada um de nós dispensado, vem de Deus através da sua palavra e através do seu Santo Espírito. Portanto, a palavra de Deus, pelo Espírito, salva, santifica, protege, dirige, disciplina e consola as ovelhas de Cristo. Martim Lutero, o grande reformador, quando ele teceu o seu comentário a respeito desse versículo 4, Martim Lutero diz as seguintes palavras, abre aspas: o Senhor, diz Davi, está comigo, mas não corporalmente de forma que eu possa vê-lo ou ouvi-lo. Essa presença do Senhor que eu estou falando, não deve ser compreendida pelos 5 sentidos, mas a fé a vê e crê que o Senhor está mais próximo de nós do que nós estamos de nós mesmos. Como? Através da sua palavra. Ele diz, portanto, teu bordão e o teu cajado me consola. É como se Davi dissesse, em todas as minhas angústias e dificuldades, não encontro na terra nada que possa me satisfazer. Mas então, a palavra de Deus e o meu bordão e o seu cajado, essa palavra eu me apego e por essa palavra eu me ergo novamente. Então a grande pergunta para nós respondermos nessa noite, meus irmãos, tendo em vista que o bordão e o cajado simboliza a palavra de Deus e o Espírito, para a gente então compreender como esse bordão e esse cajado consola a ovelha de Jesus, eu queria fazer um exercício com vocês nessa noite. Eu gostaria de usar alguns salmos
e ver nesses salmos aonde nós encontramos a palavra que em hebraico está traduzida por consolo. No hebraico essa palavra é Naham, consolo, significa consolo. Quando nós olharmos então para esses salmos que vão citar essa palavra Naham, vão citar essa palavra consolo, nós vamos então aprender e nós vamos então perceber como é que Deus consola o seu povo. Como é que Deus é o nosso cobertor de segurança. Tendo em vista que esse cobertor de segurança, que era a minha segurança, de nada mais adianta hoje, que sou adulto. Aquilo serviu quando criança, mas não serve mais como adulto. Então, como é que Deus nos consola? Como é que Deus nos consola? É isso que nós vamos aprender nessa noite. Em primeiro lugar, desfruta-se do bordão e do cajado do bom pastor, quando nós vamos a Deus em oração. Meus irmãos, nós somos consolados, nós somos amparados por Deus, consolados por Ele, quando nós nos dirigimos a Deus em oração. E quando nós visitamos, por exemplo, o Salmo 69, o salmista diz assim: responde às minhas orações, ó Senhor, pois o teu amor é bom, cuida de mim, pois a tua misericórdia é imensa. Não te escondas de teu servo, responde-me sem demora, pois eu estou aflito. Vem e resgata-me, livra-me dos meus inimigos. Tu sabes que sofro zombaria, vergonha e humilhação. Vê tudo o que meus inimigos fazem, os insultos deles me partiram o coração, estou desesperado. Se ao menos alguém tivesse piedade de mim, quem dera viesse me consolar. Naham, consolar. Essa mesma palavra, consolar aqui, é a mesma palavra que nós encontramos no Salmo 23, versículo 4, que vai dizer: porque tu estás comigo, teu bordão e teu cajado me consolam. Então, olhando para esse contexto aqui do Salmo 69, o salmista estava sendo perseguido. O salmista, ele estava sofrendo, e ele então levanta um clamor a Deus, ele busca a Deus em oração, e ele pede a esse Deus misericórdia, para que Deus o acudisse, para que Deus ouvisse o seu lamento, para que Deus ouvisse a sua dor, para que Deus viesse a ele sem demora, pois ele estava aflito. Então a primeira lição que nós podemos tirar aqui, dessa terminologia da palavra consolo, é que o Senhor nos consola, quando nós vamos a Ele em oração. É por isso, meus irmãos, que você precisa gastar tempo na oração. É por isso que você precisa dedicar um maior tempo, se esforçar o maior tempo possível, para que a oração possa ser o seu alimento todos os dias. Eu creio que essa pandemia tem servido para nós doutrinarmos a igreja em algo muito importante. Desde o início da pandemia, nós temos colocado lá o nosso relógio de oração. E é o momento então de disciplina, é o momento então que nós temos separado, reservado aquela meia hora para falar com Deus, para conversar com Deus, para estar em comunhão com esse Deus. Por quê? Porque nós precisamos do consolo desse Deus. Por isso, a importância da oração nas nossas vidas. Talvez algumas pessoas possam se perguntar assim: mas meu Deus do céu, meia hora falando com Deus, eu não tenho tanta coisa assim para falar com Ele não. Olha, dá para passar de meia hora. Dá para passar de meia hora. Meus irmãos, desfruta-se do consolo de Deus quem busca a Deus em oração. Quem se derrama diante do Senhor, como esse salmista procurou a Deus aflito: Senhor, responde-me, eu estou sendo perseguido, eu estou passando vergonha, os meus inimigos estão me cercando, Senhor, consola-me. Ainda,
O Salmo 86 vai dizer para nós assim, versículo 17: mostra-me um sinal do teu favor, então serão envergonhados os que me odeiam, pois tu, Senhor, me ajuda e me consola. Naham é a mesma palavra do Salmo 23, versículo 4. Então, meus irmãos, busque a Deus em oração, porque é através da oração que vem o consolo. Arthur, você vai passar por um momento, você vai precisar do consolo de Deus. Os amigos estão aqui, a família está aqui, você está num outro país. Busque a Deus em oração, Ele será o seu consolo. Ele é o nosso consolo. Mas em segundo lugar, desfruta do bordão e do cajado do bom pastor, aceitando a providência amarga de Deus. Meus irmãos, a vida, ela é feita de um sabor diferente. A vida não é feita só de amargo, mas a vida também não é feita só de doce. Podemos dizer que a vida é um agridoce. Ora ela é amarga, mas ora ela é doce. Ora é amargo, mas ora ela é doce. E aí, o salmista no Salmo 71, ele vai usar essa mesma palavra do Salmo 23, e ele vai dizer que quem desfruta do bordão e do cajado do bom pastor, é aquele que aceita com fé e com o coração cheio de amor e cheio de graça, quando ele atravessa os vales da sombra da morte. Porque, meus irmãos, existem momentos na nossa caminhada que Deus permite que os seus filhos passem pelo vale da sombra da morte. Nós vimos isso na última vez que nós nos encontramos aqui, há 15 dias atrás. Então, quando Deus está nos conduzindo pelos momentos difíceis da vida, quando Deus está nos conduzindo pelos vales da sombra da morte, e esse vale da sombra da morte pode ser tragédias, pode ser dificuldades financeiras, esse vale da sombra da morte pode ser um desemprego. Ou seja, quando Deus permite isso na vida dos seus filhos, não adianta você enrijecer o seu coração, não adianta você ficar mal-humorado, não adianta você querer fazer descontar nos outros, ou fazer birra com Deus, ou virar as costas para Deus, porque encontra o consolo e a direção de Deus, aquelas pessoas que aceitam então a providência amarga de Deus. Porque quando nós não aceitamos essa providência amarga de Deus, nós ficamos entregues a nós mesmos. E nós refletimos hoje aqui na aula da escola dominical, refletimos sobre a vida de José. E José, ele enfrentou momentos de amargura, ele visitou a terra da aflição, mas na terra da aflição ele foi próspero. E nós vimos o seu belo exemplo, como em nenhum momento ele murmurou, mas ele sabia que Deus, nos momentos difíceis, Deus estava conduzindo a sua vida. O bordão e o cajado de Deus estava consolando José nos seus momentos difíceis. Mas no Salmo 71, a partir do versículo de número 20, nos diz assim: permitiste que eu passasse por muito sofrimento. Olha, o salmista reconhece que Deus permitiu ele passar. Mas ainda restaurarás minha vida, e me farás subir das profundezas da terra, tu me darás ainda mais honra, e voltará a confortar. Essa palavra confortar é naham, consolar. Consolar. Então, meus irmãos, veja aqui a esperança e a fé. O salmista está dizendo: olha, eu estou atravessando o vale da sombra da morte, sim, eu estou atravessando a providência amarga de Deus, que está permitindo isso na minha vida, mas eu tenho fé, eu tenho esperança de que na hora certa, no momento certo, Deus vai me honrar, Deus vai estar comigo, e Deus vai estar me confortando. Então, desfruta do bordão, desfruta do consolo de Deus,
aquelas pessoas que aceitam a providência, mesmo que amarga, de Deus. Porque Deus permite algumas coisas na nossa vida. Deus permitiu, como eu já citei, José ser jogado numa cisterna, ser vendido como escravo, ser colocado num cárcere. Deus permitiu que Daniel fosse parar na cova dos leões. Deus permitiu que Sadraque, Mesaque e Abednego fosse lançado na fornalha de fogo. Deus permitiu que Paulo fosse preso, que fosse levado preso a Roma. Deus permite sim essas coisas nas nossas vidas. É só olhar personagem por personagem da Bíblia que você vai ver essa ação de Deus na vida dos seus filhos. Mas todos esses personagens, irmãos, é só estudar, é só meditar sobre a vida deles, encontrar o consolo de Deus. Porque aceitaram essa providência amarga de Deus na vida deles. Não murmuraram, não blasfemaram, mas seguiram firme com Deus. Então, quando vier as tempestades da vida, não murmure. Não murmure. Mas busque esse Deus e você será consolado. Mas em terceiro lugar, desfruta do bordão e do cajado do bom pastor, perseverando com fé e esperança. Fé e esperança. O Salmo 77 diz assim: clamo a Deus, sim, grito bem alto, quem dera Deus me ouvisse. Olha a experiência do salmista. Ele está passando por aquela experiência que muitos de nós aqui já passamos, quando você ora, clama, busca a Deus, e você não ouve de Deus um ar. Você ouve silêncio. E ele continua: quando eu estava angustiado, busquei o Senhor, orei a noite toda, de mãos estendidas para o céu, mas minha alma recusou ser consolada. Você já teve essa experiência? E você ora, e você clama, mas a sua alma, ela se recusa a consolar. Existem momentos na vida que isso acontece, irmãos. Existem momentos na vida que você não quer orar, que você não quer ler a Bíblia. Existem momentos na vida que você não quer se consolar. E aí o salmista continua: lembro-me de Deus e começo a gemer, desfaleço, ansioso por sua ajuda. Deus se esqueceu de ser bondoso, em sua ira fechou a porta para a compaixão. Pensei, é por essa razão que sofro. O Altíssimo voltou sua mão direita contra mim. Agora veja bem, depois, porém, lembro-me de tudo que fizeste, Senhor. Recordo-me das tuas maravilhas do passado, estão sempre em meus pensamentos. Não deixo de refletir sobre os teus poderosos feitos. Conduziste teu povo como um rebanho de ovelhas pelas mãos de Moisés e Arão. Então, meus irmãos, desfruta do bordão, desfruta do consolo e da providência de Deus, aquelas pessoas que buscam a Deus com fé e esperança. Mesmo diante de momentos em que você está orando, que você está clamando, mas parece que você não obtém resposta, parece que você não está conseguindo ouvir a voz de Deus, naqueles momentos em que a sua alma recusa consolar-se, mas é nesses momentos, com fé e esperança, que você consegue então, como diz o salmista aqui, ele estava aflito, ele estava desesperado, pensando que a mão do Senhor estava pesando sobre ele, mas quando ele olha para a grandeza desse Deus, aquilo que Deus já tinha feito na vida dele, aquilo que Deus já tinha feito na vida do seu povo, ele chegou à seguinte conclusão, que Deus conduzia, sim, o seu rebanho, que Deus estava à frente, e olhando para o passado, e vendo aquilo que Deus já tinha feito, a sua alma foi consolada. Então, quando dos momentos que você estiver angustiado, naqueles momentos então que você parece não obter resposta, enche o seu coração de esperança e comece a olhar para trás e ver o que Deus já fez por você. O que Deus já fez na vida da sua família, de um ente querido, o que Deus já fez
na história. Encha o seu coração de fé e de esperança, porque é enchendo o coração de fé e de esperança que nós somos consolados por Deus. Mas em quarto lugar, desfruta do bordão e do cajado do bom pastor na comunhão da palavra. Ah, meus irmãos, nós encontramos consolo quando nós temos comunhão com a palavra de Deus. Salmo 119 vai dizer assim para nós: lembra-te da promessa que fizeste a teu servo, ela é minha esperança. Quem era a esperança aqui? Tua promessa renova minhas forças, ela me consola em minha aflição. A promessa aqui, meus irmãos, nada mais é do que a palavra de Deus. Ele vai dizer: o tempo todo os orgulhosos me desprezam, mas eu não me desvio da tua lei, medito em teus estatutos antigos, ó Senhor, eles me consolam, eles me consolam. Meus irmãos, quanta diferença na vida de um cristão que tem comunhão com a palavra de Deus, e quanta diferença na vida de um cristão que não tem comunhão com a palavra de Deus. Eu já vi crentes se desesperarem pela dificuldade que era um grãozinho de mostarda. Já vi crentes se descabelando por um grãozinho de mostarda de dificuldade na vida. Qual que é o diagnóstico? O diagnóstico é simples. Não tinha comunhão nenhuma com a palavra de Deus. Não tinha conhecimento nenhum bíblico. Por outro lado, eu também já tive contato com pessoas que estavam passando por momentos de terríveis tribulações na vida. Era um elefante de problema na vida. Mas em contato com essas palavras com essas pessoas que tinham contato com a palavra, que tinham intimidade com a palavra, que tinham comunhão com a palavra, essas pessoas estavam consoladas. E eu saí da minha casa com um texto bíblico para consolar essa pessoa. E eu fui consolado. Porque já era uma pessoa firme na palavra. Conhecedores das promessas de Deus. Que sabia que se os recursos deste mundo falhassem, Deus estava à frente. E se até mesmo Deus chamasse, era por honra, era por glória, porque ela estaria na presença de Deus. Então, meus irmãos, quem encontra consolo em Deus, quem encontra consolo em Deus, é quem tem intimidade com a palavra. É por isso que eu fico culto a culto, martelando, falando, valorize a escola dominical, busque conhecimento, busque aprender, busque fazer devocional, busque intimidade, leia a sua Bíblia, medite na sua Bíblia, não cesse de buscar conhecimento nas Escrituras. Por quê? Porque é através do conhecimento das Escrituras, é através da palavra de Deus, nós vamos encontrar consolo para a nossa vida. De outra forma, você vai se desesperar. Pode fazer o diagnóstico. Você mesmo pode ser o médico aí. Pode fazer um diagnóstico. Vê um crente desesperado para você ver. Vê o tanto de conhecimento bíblico que ele tem. Depois você me conta. Então, quem é consolado? Consolados são aqueles que se debruçam no estudo da palavra de Deus, que valoriza. A escola dominical agora passou a ser de manhã por causa da pandemia. Durma mais cedo um pouquinho. Fique menos tempo jogando, fuçando no celular à noite. Acorde mais cedo. Venha aprender. Ah, não tem tempo. Eu antes muito cedo no serviço, levanto 1 hora mais cedo. Leia a Bíblia. Durma 1 hora mais tarde. Leia a Bíblia. Por quê? Porque ela vai te consolar. Mas em último lugar, desfruta do bordão e do cajado do bom pastor, recebendo disciplina amorosa de Deus. Meus irmãos, é curioso pensar que Deus consola o seu povo através da disciplina. Mas é verdade. Deus consola o seu povo através da disciplina. Não é assim que nós consolamos nossos filhos?
eles estão agitados, eles estão rebeldes, eles estão teimosos, eles insistem em não obedecer. O que você faz? Se você for sábio, está gravando, né? Mas não faz mal. A Bíblia fala que tem uma varinha da correção. E aí depois que você repreende e repreende ele, até mesmo com as boas palmadas, você está consolando ele. Acabou aquela rebeldia. Acabou. Ele até dorme. Até dorme. Dorme gostoso. Otávio dormiu algumas vezes, né, Otávio? Ah, beleza. E Deus faz assim também com cada um dos seus filhos. Meus irmãos, porque não dá para viver uma vida sem limites. Não dá para se relacionar com uma pessoa que não sabe aonde é o fim da linha. Porque uma pessoa que não tem limite, uma pessoa que não sabe o fim da linha, essa pessoa vai se afadigar até morrer. Mas é preciso então impor limites, e Deus impõe limites. E o Salmo 119 diz assim para nós: que eu seja motivo de alegria para os que temem, pois a tua palavra depositei minha esperança. Eu sei, ó Senhor, que teus estatutos são justos. Me disciplinaste por tua fidelidade. Agora que o teu amor me console, como prometeste a teu servo. Percebeu? Deus o disciplinou. E quando Deus o disciplinou, veio o consolo na vida dele. Então, meus irmãos, amor e disciplina andam de mãos dadas. Eu jamais corrigi minhas filhas porque não amasse. Muito pelo contrário, porque eu amava, disciplinei. Hoje elas não gostam não, mas daqui uns tempinhos vão dar graças a Deus. Então, é assim que Deus faz com os seus filhos. É através do bordão e do cajado. O cajado e o bordão são fonte de consolo para as ovelhas de Jesus. Através disso nós somos consolados, disciplinados, cuidados por Deus. Então, meus irmãos, como nós podemos aplicar isso nas nossas vidas, já partindo para a nossa conclusão? E eu quero então encorajar você. Quero encorajar você a se submeter ao bordão e ao cajado do pastor. E como que se dá esse bordão e esse cajado do pastor? Como se dá? Através do ensino da palavra de Deus. Através de um sermão. Através de uma reflexão na reunião de oração. Através de um estudo da escola dominical. Através de uma disciplina devocional. É dessa forma que nós somos então consolados, é dessa forma que nós somos protegidos, é dessa forma que nós somos ensinados, é dessa forma que nós somos edificados, é dessa forma que nós somos cuidados, é dessa forma que nós somos disciplinados, amparados e tratados por Deus. É assim. Se não for pela palavra de Deus, nós não receberemos consolo. Nós não seremos protegidos, nós não seremos ensinados, cuidados, edificados, amparados. E aí, mais uma vez, Martinho Lutero, ele vai nos dizer assim: aqui Davi também toca o ofício de pregar. Por meio da pregação oral da palavra que entra nos ouvidos e toca o coração pela fé, a saber que os homens são levados à fé, fortalecidos na fé, mantidos na doutrina pura e no final são capazes de suportar todos os assaltos do diabo e do mundo. Sem a palavra, não obteremos nenhuma dessas coisas, pois desde o princípio do mundo, Deus tem tratado com todos os crentes através da sua palavra. Além disso, ele usa o ministério da igreja. Digo isso para que ninguém se arrisque a lidar com Deus sem esses meios, ou a construir para si próprio um caminho especial para o céu, que não caia, vindo a se perder. Então, meus irmãos, não tem escapatória.
Você só será consolado se você se dirigir à palavra de Deus. Todos nós precisamos de consolo. Todos nós. Se você não está precisando hoje, você vai precisar. Todos nós precisamos. E como é que nós podemos obter o consolo? Nós podemos obter o consolo que vem da palavra de Deus. Como que você então encontra consolo? Busque a Deus em oração. Levante mais cedo, ou durma mais tarde. Ache o seu momento, ache o seu lugar, ache a sua hora. Mas busque uma intimidade com Deus através da oração, porque através da oração, Deus vai consolar você. Mas Deus consola você até mesmo de acordo com as providências amargas que Ele permite o seu povo passar. Não murmure. Eu creio que nesse ponto nós precisamos aprender muito. Nós reclamamos demais. Mas é através até mesmo dessas coisas amargas que Deus está permitindo nós passarmos, que Deus quer nos dar o seu consolo. Mas Deus nos dá o seu consolo através da fé e esperança. Não desanime. Mesmo quando a sua alma se recusar a consolar-se, não desanime. Olhe os feitos, olhe aquilo que Deus já fez. Enche o seu coração de fé e de esperança. Busque comunhão com a palavra. Mais uma vez, eu faço um apelo. Eu sempre digo isso. Alguém já disse para mim na porta: nossa, o sermão foi muito bom, só faltou um apelo. Mas toda palavra é um apelo. O apelo é: busque comunhão com a palavra. Essa igreja oferece meios para que você busque comunhão com a palavra. Basta você tomar a decisão. Basta você colocar na sua agenda. E valorize a disciplina amorosa de Deus. Deus tem os seus meios. E Deus nos disciplina através da sua palavra. Vamos orar? Feche os seus olhos e vamos orar. Pai de amor, nós queremos agradecer ao Senhor porque o Senhor nos deixou a tua palavra. E essa palavra é consolo para as nossas vidas. Essa palavra nos dá direção. Essa palavra é o teu cajado, é o teu bordão, nos direcionando, nos conduzindo, nos amparando, nos trazendo de volta, ó Pai, aos teus pés. Por isso, ó Senhor, use a tua palavra para nos quebrantar. Use a tua palavra, ó Pai, para nos corrigir. Use a tua palavra, ó Pai, para nos consolar. Use a tua palavra, ó Pai, para nos atrair para si. Faça de nós, ó Deus, um povo compromissado com a oração, compromissado, ó Deus, com a tua palavra, compromissado, ó Deus, com o teu reino. Use o teu bordão, ó Deus. Use a tua palavra para transformar a nossa vida, para nos consolar. Esta é a oração que nós fazemos no nome de Jesus, o nosso Salvador. Amém. Vamos louvar o Senhor. Repetidas vindo outra vez, belas palavras de vida. Acho nelas consolo e paz, belas palavras de vida. Elas vêm de cima, não sustento e guia. Que belas são essas palavras de vida. Que belas são essas palavras de vida. Cristo a todos agora dá belas palavras de vida. Dai ouvidos, ó pecador,
vida, por te salvar, Ele ao céu te chama. Que belas são essas palavras de vida. Que belas são essas palavras de vida. É Jesus o bom Salvador, belas palavras de vida. É o Santo Consolador, belas palavras de vida. Ele é luz e vida, paz, conforto e guia. Que belas são essas palavras de vida. Que belas são essas palavras de vida. Convidar o presbítero Daniel para que venha à frente, ele vai estar fazendo a oração final. Em seguida nós vamos estar impetrando a bênção do Senhor. Nós gostaríamos de agradecer a presença de todos os irmãos que esteve conosco nessa noite, agradecer também aos nossos irmãos que esteve nos acompanhando pela internet, e fica o nosso convite para participar novamente conosco no próximo domingo do nosso culto com a ceia do Senhor, nosso culto especial com a arrecadação dos dízimos, do quilo e das ofertas, e também vai ser a nossa ceia. Segundo domingo é o momento que nós reservamos para ministrar aqui a ceia do Senhor. Nós voltamos também com os nossos trabalhos da UMP aqui no templo. Toda a igreja e todos os irmãos estão convidados a participar conosco aqui no próximo sábado às 20 horas. Lembrando que nós teremos ensaios da equipe musical no próximo sábado também às 18 horas e 30 minutos. E a nossa escola dominical, no próximo domingo, ela vai acontecer às 10 horas da manhã. Das 10 às 11 é o período que nós separamos para sermos consolados pela palavra de Deus. Então você é o nosso convidado. Marque na sua agenda e separe esse tempinho para estar juntos aqui, para nós estarmos aprendendo todos juntos. Vamos fazer a oração final. Em seguida nós iremos impetrar a bênção do Senhor. Senhor nosso Deus, nós te damos graças, Senhor, pela Tua palavra. Tua palavra, Pai, que é viva, que é santa, que é pura, que é eficaz, que nos ensina, mas que também nos consola, nos conforta. Obrigado, Senhor, por essa palavra. Amém, Deus. Que nós possamos, ó Pai, saber fazer bom uso dela, que nós possamos, Senhor, em nome de Jesus, nos dedicar mais a ela, Senhor. Amém, Deus. Buscando o seu auxílio, buscando, Senhor, sabedoria através da sua palavra. Amém, Deus. E buscando, Senhor, esse consolo e esse conforto que o Senhor tem para nos dar, Senhor. Sim, Jesus Cristo. Que o Senhor nos ajude nesse sentido, a cada dia, ó Pai, nos dedicar mais à Tua palavra, Amém, Senhor. Deus. Obrigado por este momento aqui em Tua presença. Que o Senhor possa continuar, ó Pai, conosco durante toda essa semana. Amém, Deus. Nos abençoando, nos dando entendimento, sabedoria, nos consolando, Senhor. E acima de tudo, ó Pai, que a Tua vontade soberana se cumpra nas nossas vidas. Amém, Senhor. Deus. Seja conosco mais uma vez, ó Pai, nós pedimos a Tua ajuda, o Teu auxílio, ó Pai, sobre tudo que formos fazer essa semana, Senhor, as nossas decisões, os nossos anseios, os nossos medos, Senhor. Nós entregamos tudo diante de Ti. Amém, Deus. Crendo e sabendo que o Senhor, ó Pai, está à frente de tudo. E o Senhor, ó Pai, tem o melhor para cada um de Amém, nós, Senhor. Deus. Perdoa os nossos pecados, as nossas falhas, Senhor. E leva-nos agora em segurança aos nossos lares, Amém. Senhor. Que o Senhor possa estar nos guiando e nos protegendo. Amém, Deus. Abençoa também, Senhor, cada família, cada irmão, ó Pai, que acompanhou esse culto, ó Pai, em suas casas, através Sim, Jesus. da internet. Que o Seu Santo Espírito, ó Pai, Consolador, possa também visitar cada um, Senhor, e independente da dificuldade que eles possam estar enfrentando, Sim, eles Deus. possam também ter refúgio em Ti, na Tua palavra,
para assim ter o conforto e o consolo necessários. Amém, Deus. Em nome de Jesus, isso tudo nós oramos e desde já te agradecemos. Amém. Amém. Receber a bênção, irmãos. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso eterno Pai, a comunhão e as consolações do Espírito Santo repouse sobre o povo de Deus, hoje e para todos sempre. Amém. Podeis assentar.